Bom dia, família vascaína, né? Sim, o Vasco conseguiu mais 3 pontinhos aí, né? Conseguiu aí ganhar do Fortaleza aí em casa e se aproximar aí pra pegar uma Sul-Americana aí. O Vasco é o time da virada, é o time do amor. Muito obrigado, meu Deus. O Vasco aí tá conseguindo mais 3 pontos e Paê consegue fazer seu primeiro gol aí no Vasco. E confira aí o gol do Paê, feito, né? Dimitri Paê fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Então fique com o vídeo aí. Gente, fique com a vinheta aí e logo mais o vídeo. Valeu, fui! Contra o Fortaleza, contra um time que é finalista de uma competição sul-americana, com o primeiro gol marcado por Dimitri Payet e um gol assim, na habilidade, né, de um cara diferente, de um cara que foi contratado para fazer a diferença nesse tipo de momento. Jogo difícil, duro, o Vasco se segurou no fim, venceu por 1-0, soma 3 pontos e sai da zona do rebaixamento, deixando nesse momento o Santos nela. Pedro Ivo, boa noite. Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Calçade Birner, fã de esporte com a gente. Pelo menos dorme fora da zona do rebaixamento, merecidamente pelo que foi o jogo de hoje. O Vasco é uma das notícias que preocupam times que eu acho que a gente não pode deixar de falar hoje, porque a rodada assusta Cruzeiro, assusta Corinthians, assusta Inter, que perdeu para o Bahia, porque o Bahia ganhou, o Vasco ganhou, o Cuiabá ganhou, o Goiás ganhou, e mais do que isso, é gente lá de baixo que está jogando bola. Então a gente precisa entender o que o Mano fez dessa pausa aí, se o Corinthians voltou a jogar bola, não jogava há muito tempo, fica o olho já aberto para amanhã, mas falando sobre o jogo do Vasco, um resultado muito interessante do Vasco. Não é a vitória em si, é você vencer do Fortaleza, é vencer o Fortaleza, é vencer de um Fortaleza que tentou jogar, especialmente quando toma o gol ali. O final do jogo é quase que um ataque contra a defesa, o Vasco tentando se defender, escapando em poucos momentos ali contra o Fortaleza. E uma boa notícia para o torcedor, que é um entendimento talvez da comissão técnica. Se no primeiro momento ele insistiu com o Payet pelo lado, não é muito a dele. No segundo momento faz a troca, Payet por dentro. Naquele funil ali que Calçado sempre cita, a gente está vendo o gol agora, a finalização é por ali que ele cai, é por ali que ele pode fazer mais diferença e fez diferença. A qualidade para finalizar, algo que faltava ao Vasco no primeiro tempo. Teve um bom primeiro tempo parando o goleiro João Ricardo, um bom goleiro João Ricardo, ficou com um gostinho amargo de que você não pode demorar a finalizar, a espetar um time contra o Fortaleza. Início do segundo tempo resolve isso, o Payet melhor posicionado, Vasco finaliza, faz 1-0, e aí é o Vasco valente, é um Vasco que compete, é um Vasco que, quando parecia que estava praticamente rebaixado, ele renasce porque compete, e agora compete jogando. Compete com a bola no pé, compete quando corrige seus erros dentro da partida, seja de finalização, seja de posicionamento, e hoje foi mais um exemplo disso. Não é muita gente que vai ganhar do Fortaleza, não. A gente pode debater sobre prioridade, foco em Sul-Americana, mas ganhar do Fortaleza é difícil, especialmente quando esse time entra em campo para jogar, não para se poupar, que vai ter muito disso daqui até a final da Sul-Americana, a gente vai conversar, mas acho que é um resultado acima até do que a gente poderia imaginar. Um empate entre Vasco e Fortaleza em São Januário, pelo que é cada time, não seria um absurdo. Agora, você ir atrás enquanto o Vasco, corrigir posicionamento, sai um gol do Payet, uma boa notícia, faltava um gol dele, talvez ele para carimbar essa chegada, está de muito bom tamanho para o torcedor do Vasco. E dá para dizer, até pela escalação, pela formação, que o Ramon Dias foi corajoso, né, Paulo Calçade? Bastante. Bem-vindo. Olá, Andrade, companheiros, olá para você que nos assiste. Essa é a transformação do Vasco. Uma coragem, mas uma coragem baseada também em nomes que sustentam, não é coragem, só coragem para ver o que acontece, você fica dependendo do aleatório. Sim. E não é um Vasco jogando no modo aleatório, é um Vasco que tem uma organização melhor, tem jogadores mais experientes, eles foram contratados, ganhou de um time muito difícil, que é o melhor time de segundo turno, está na final de uma competição internacional. Se você olhar os últimos 3 anos, há muito mais consistência no Fortaleza do que no Vasco. Opa! É muito mais. Né? A ponto do Fortaleza ano passado deixar o campeonato, deixou o Brasileirão rodando, foi se aventurar pela América do Sul, quando volta no segundo turno tem que se recuperar e ele se recupera. E assim tem sido o Fortaleza no Voivoda. Então é uma baita vitória pelos 3 pontos, por saber jogar contra uma equipe muito difícil. Agora, a gente tem na tabela do campeonato, tem quase uma certeza. Dificilmente, para não acontecer o que eu vou dizer agora, tem que pegar o Cuiabá, que é o 10º, e o Cuiabá tem que sair da 10ª posição e ser rebaixado. Um clube fundador do Clube dos 13, que eram os 12 grandes, mais o Bahia,
Para não cair, tem que puxar o Cuiabá aqui para a zona do rebaixamento. Ele tem que sair do 10º e despencar. Só que e o ele Cuiabá ganhou tem fora 36, aí. né, Caça? 36. Porque você encontra o Cuiabá, que não é um clube não está entre aqueles tradicionais, os 12 grandes, porque você tem outras equipes hoje, você tem, por exemplo, o Atlético Paranaense, que é uma equipe que ele já está inserido nesse contexto de clubes. Ele não tem aquela imagem da grande torcida que dá esse respaldo para os 12 do futebol brasileiro, mas em termos de organização e estrutura ele está na frente da maioria desses 12 aí. Sim. Mas o Bahia é fundador do Clube dos 13. E certamente alguém do Clube dos 13 aqui vai cair. Inter e Bahia, Bahia e Inter que se enfrentaram hoje. E pode ser um grande. Foi final de Campeonato Brasileiro em 88? Olha, o Santos tem 30 pontos. Acima dele o Vasco 30, Corinthians 31, Cruzeiro 31, Bahia 31, Inter 32. São 7 clubes numa diferença de 2 pontos. Então, todos correm perigo. Ah, mas fulano não cai. Se ele está nessa lista aqui, ele pode cair. É caível. Ele pode cair. Vitor Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo? Que prazer. O prazer é meu. Revê-lo com saúde, bem vestido. Isso tem a ver com o figurino. Boa noite ao senhor. Muito bem ver o senhor com saúde, o Pedro, o senhor Calçade. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte, que estejam bem também. É uma vitória muito grande do Vasco, porque pensando no que está se transformando essa reta final do Campeonato Brasileiro, ela está realmente imprevisível. Calçade citou do Cuiabá. Do Cuiabá para baixo, todos os times, com chances sejam minúsculas ou grandes, podem ser rebaixados. A do Cuiabá é minúscula, muito pequena, mas não dá para descartar. Tanto que Calçade cita o Cuiabá, porque dali para cima não cai mais ninguém. Ali para cima os times vão continuar na primeira divisão. Curitiba e América já estão no modo milagre para não América já foi. serem rebaixados. O Curitiba está no modo milagre, o América já foi, não foi matematicamente, mas já foi. E quando você olha o desempenho das equipes... Esse para mim é o ponto, né? A coisa fica mais duvidosa ainda. A gente não sabe lá embaixo jogando bola. A gente não sabe, por exemplo, como o Corinthians vai voltar. Por isso que a rodada de amanhã é tão interessante com o Mano Menezes. Que o time vai voltar mais organizado, vai. O bastante para conseguir os pontos. Porque aí entra aquela questão. Uma coisa é o Goiás, com todo respeito, estar na zona do rebaixamento e lidar com a situação. O Goiás está acostumado. É desagradável para o Goiás hoje venceu merecidamente o São Paulo, o time entrou pilhado, intenso e tenso ao mesmo tempo, mas conseguiu o resultado, mas é uma situação comum. Se o Corinthians pisa na zona do rebaixamento, é outro mundo. É muito mais difícil lidar. Se o Inter vai para a zona do rebaixamento, é muito mais difícil lidar, porque são equipes que, além de terem bons elencos, são equipes que têm dificuldade porque não são frequentes historicamente numa condição dessas. Não entraram no campeonato para isso. Entraram no campeonato com outras pretensões, com outras possibilidades e, de repente, né, faltando 11 rodadas agora, elas podem cogitar isso. Se faltando 9, 8 rodadas, elas estiverem na zona do rebaixamento e não saem na rodada seguinte e ficam 2 ali, isso vale para qualquer outro, vale para São Paulo entrar, vale para várias outras equipes. São Paulo com chance muito pequena de ser rebaixado, mas não dá para descartar, mas muito pequena. É muito difícil lidar, muito difícil lidar. Então, nesse campeonato que tem um time quase campeão, a única ameaça na prática parece ser o Bragantino. Né? Palmeiras e Flamengo correndo muito por fora. Mas quase campeão, eu acho que no final do ano a gente vai ver essa disputa maluca para ver quem permanece na primeira divisão, porque os jogos vão ser apertados, ninguém está jogando muito mais que o outro time, né? E vamos ver quem consegue lidar melhor com a pressão de estar nessa zona mais desagradável que ela está. Quem não jogou hoje tem 12 jogos ainda para fazer, quase do Corinthians, 36 pontos para disputar. Quem jogou hoje disputa a partir de agora apenas 33 pontos. Então, essa é, por exemplo, a missão do Curitiba, só para entender, tem 20 pontos. Precisa de uns 14, 15 para ficar tranquilo, não cair. Então, ele tem que ganhar 15 de 33. Ele tem que fazer o que não fez, não esbarrou. Não chegou nem perto daquilo que fez até agora. Agora, os recortes recentes e o futebol apresentado, a reação de clubes pesadíssimos, como Santos e Vasco, que estão até mais embaixo na tabela de classificação,
parece ser um recorte mais animador do que, por exemplo, os recortes recentes de Corinthians, Cruzeiro e Internacional. Internacional. É isso? Olha lá, a tabela para o fã de esportes ficar ligado e participar dessa conversa matemática nossa aqui também. E tem Cuiabá com 36. A má notícia que eu citava e achava importante, a má notícia para Inter, Cruzeiro e Corinthians é que essa turma tá jogando de bola. Exato. Porque você poderia virar e falar, o Vasco é uma bagunça, é uma zona, levantou uma bola, entrou, mas é um acidente. Isso aí não vai se repetir nas próximas 11 rodadas. E não, o Vasco hoje ele se recupera de uma oscilação e volta a ser um Vasco muito organizado, muito competitivo e que sabe como buscar um resultado, seja contra o Fortaleza, seja contra um time de o América Mineiro fora de casa jogando pior, seja contra um time de G3, de G4. Então, essa é a má notícia da briga para quem está se aproximando, para quem ainda não estava nesse papo de rebaixamento e vai ter que ser colocado na pauta. Aí você olha para o Bahia, idem. Você olha para o Goiás, que faz esses resultados, idem. Você olha para o Santos, ao jeito dele, com o Marcelo Fernandes, entendendo as limitações, a sua linha defensiva, como escapa, na qualidade do Marcos Leonardo, fazendo também os seus resultados. Então, o jogar bola, não simplesmente ficar vivendo de abafa, de desespero, de reta final de campeonato. O jogar a bola da turma lá de baixo assusta. Assusta quem não vinha jogando bola e, por conta disso, vinha despencando. A gente, algumas rodadas atrás, eu particularmente não imaginava que a gente está falando de Vasco e Santos com 30 pontos. Santos emendando sequência de vitórias, o Vasco teve aquelas 3 vitórias consecutivas. O questionamento ao Vasco passou a ser que, nossa, o Vasco oscilou e não venceu. Aí ele vence hoje, então parece que ele se encontra ali com o seu bom momento. Então, isso é preocupante. Por isso que a briga que o Birner cita lá da reta final de campeonato, que eu acho que o Botafogo vai resolver a coisa assim ali com talvez 2, 3 ou 4 rodadas de antecedência, a gente vai olhar muito lá para baixo pelo peso de quem está lá embaixo. O Calçade falou. Você vai estar falando, sim, de Santos, de Vasco, de Bahia, de Corinthians, talvez, de Cruzeiro. Porque é muito difícil você imaginar que o Cuiabá, com 36, rendendo como está rendendo ao longo do campeonato, não é uma coisa de agora, vai vir para esse papo para salvar um grande, não vai. E não fica olhando para a classificação do seu clube, que pela distância de um do outro não faz a menor diferença. E o Goiás... Tem que olhar para a diferença de pontos, porque, não, tá tranquilo, o Internacional é 12º, mas 2 pontos da zona de rebaixamento, isso que interessa. Mas tem time para sair. Né? Talvez olhando dessas... Mas cada um tem mas assim, Cruzeiro, Inter e Corinthians têm problemas diferentes. O Inter, eu vejo, para mim, é de mobilização. Sim. Você mobilizou, ganhou o Grenal. Precisa voltar. Você mobilizou no mata-mata, ele conseguiu 2 grandes resultados na Libertadores. Faltou muito pouco para estar na final da Libertadores. Não consegue mobilizar no Brasileiro. Esse papo todo aí para mim que tem mais time. O campeonato de pontos, exato, o campeonato de pontos corridos. Mas precisa voltar para do Inter para baixo é que tem menos chance de cair. O que vai acontecer nesse campeonato? Não, agora vai acontecer alguma coisa muito ruim se o Internacional não se mobilizar. Depois da chegada então do o Inter Cudê, precisa ficar ligado. Depois da chegada do Cudê, são 2 vitórias em 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas uma situação era quando disputava Libertadores, estava concentrado ali. Não, tudo bem. Mas não consegue trazer para o brasileiro. Então, mas assim, em momento vai ter que trazer. E é ruim talvez ter que trazer porque a situação é ruim. Mobilizar para avançar de oitavas para quartas, de quartas para semi e brigar para o final é uma coisa. Mobilizar porque a água está batendo ele já natural, na cintura. O Cruzeiro entrou já sabendo que a missão é permanecer. O Ronaldo não é louco de sair falando que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Ainda mais ele que jogou a bola que jogou, sabe a dificuldade. Então, ainda é o trabalho de manter o Cruzeiro na primeira divisão. Com momentos mais legais de assistir, outros nem tanto. Então, o Cruzeiro corre risco. E o Corinthians vai encerrar o ano com a 2ª maior receita do futebol brasileiro, a maior receita da história dele e um fiasco dentro de campo. E um perigo enorme. E essa indefinição política também. Política, com o time assim, com uma idade média altíssima, dependendo desses jogadores que não vão ficar para permanecer na primeira divisão. Isso precisa ter muita habilidade e até agora não, a menos que o Mano tenha, porque se você imaginar da direção do Corinthians, isso não existiu no Campeonato Brasileiro, que é como gerir este grupo, o ânimo de jogadores que sabem que vão ter que buscar outro clube, que o ciclo acabou, que o clube não procura para renovar, que não tem conversa, mas o time precisa deles. Eles é que vão tirar o Corinthians. Não é indo para o sub-17, sub-15, sub-20 trazendo só garotos. Então a situação do Corinthians ela é delicadíssima. E tem